Era uma noite fria de outono, o tipo de noite que faz você pensar duas vezes antes de sair de casa. As árvores balançavam suavemente com o vento, e a rua estava deserta, exceto pelo som distante de alguns cães latindo. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias antigas que rondavam a cidade, histórias de criaturas que caminhavam sob a luz da lua cheia. Mas naquela noite, algo parecia diferente. O ar estava pesado, como se houvesse uma presença oculta, algo à espreita. Eu estava voltando para casa depois de um dia longo de trabalho. Já passava das 11, e a estrada pela qual eu costumava cortar caminho estava praticamente deserta. Era uma via estreita, cercada por uma densa floresta. Sempre que eu caminhava por ali à noite, sentia um leve desconforto, como se estivesse sendo observado. Mas naquela noite, o desconforto se transformou em algo mais. Um medo irracional começou a tomar conta de mim. Tudo começou com um som. No início, pensei que era apenas o vento, mas então ficou mais claro, passos pesados, como se algo ou alguém estivesse me seguindo. Parei por um momento e me virei, tentando enxergar além da escuridão. Nada. Apenas o silêncio profundo da noite. Acelerei o passo, tentando afastar a ideia absurda de que algo poderia estar atrás de mim. Talvez fosse um cachorro, ou até mesmo minha mente pregando peças. Mas os passos continuavam, agora mais próximos, mais definidos. Eu podia ouvir o farfalhar das folhas sendo esmagadas, o som de respiração pesada. O medo começou a apertar meu peito, e minhas mãos tremiam enquanto eu procurava meu celular no bolso. Precisava de luz. Precisava ver. Quando finalmente consegui ativar a lanterna, varri a luz freneticamente ao redor. O feixe tremia enquanto eu segurava o celular com mãos suadas. Foi quando vi algo que fez meu coração praticamente parar. A cerca de 50 metros de onde eu estava, entre as árvores, havia uma figura, enorme, com o corpo coberto por uma pelagem densa e escura. Seus olhos brilhavam no reflexo da lanterna, 2 pontos amarelos fixos em mim. Era como um predador observando sua presa. O que vi em seguida me congelou. A criatura abriu a boca, revelando dentes afiados e uma mandíbula que não parecia pertencer a algo natural. O som que saiu dali foi um rosnado baixo, gutural, que fez os pelos da minha nuca se arrepiar. Eu sabia o que estava vendo, embora cada fibra do meu ser tentasse negar. Lobisomem. Não era uma lenda, não era um mito. Aquilo era real, e estava ali, à minha frente. Eu comecei a recuar lentamente, sem tirar os olhos da criatura. Qualquer movimento brusco poderia desencadear um ataque, e eu sabia que não teria chance contra algo daquele tamanho. Sentia a adrenalina percorrendo meu corpo, cada músculo tenso, pronto para correr a qualquer momento. O som dos meus batimentos cardíacos ecoava em meus ouvidos. Eu estava completamente paralisado, tentando manter a calma. O lobisomem não se movia, apenas me observava, como se estivesse calculando o momento certo para atacar. Por um instante, pensei que poderia sair dali ileso, que talvez aquela coisa estivesse tão surpresa quanto eu com o nosso encontro. Mas então, ele deu um passo à frente. A sensação de perigo iminente tomou conta de mim. Meus instintos gritavam para correr, mas eu sabia que não adiantaria. Se eu fugisse, ele me pegaria em questão de segundos. Olhei em volta, tentando achar uma rota de fuga, mas estava preso. De um lado, a estrada deserta, do outro, a floresta densa. A única opção era me manter calmo, recuar lentamente e esperar uma oportunidade. Comecei a andar para trás, sem perder de vista a criatura. Cada passo parecia durar uma eternidade. O lobisomem acompanhava meus movimentos com os olhos, suas garras arranhando o chão enquanto ele avançava, sem pressa, mas decidido. A certa altura, tropecei em uma pedra e quase caí. A lanterna do celular balançou, e por um segundo a luz se apagou. O desespero me invadiu. Quando a luz voltou, o lobisomem estava mais próximo. Muito mais próximo. Eu podia ver os detalhes de seu rosto horrível, os músculos tensos sob a pele esticada, as orelhas pontudas que se moviam para captar cada som. O cheiro que vinha dele era intenso, uma mistura de suor, terra e sangue. O ar ao meu redor parecia mais denso, como se eu estivesse afundando em um pesadelo. Foi aí que a adrenalina tomou conta de mim por completo. Sem pensar duas vezes, virei-me e comecei a correr. O som das minhas botas batendo contra o asfalto ecoava na noite, mas, em questão de segundos, eu podia ouvir algo muito mais assustador. As patas pesadas do lobisomem batendo contra o chão, cada vez mais perto. Corri com tudo o que tinha, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Podia sentir a criatura se aproximando,
o som de sua respiração furiosa logo atrás de mim. Eu sabia que não conseguiria mantê-lo longe por muito tempo. Então, vi uma pequena trilha à minha direita, que levava para dentro da floresta. Era a minha única chance. Sem hesitar, me joguei na trilha, tropeçando em galhos e folhas. A escuridão ali era quase total, e o celular não conseguia iluminar o suficiente. Eu mal conseguia enxergar um palmo à frente, mas continuei correndo, sentindo os galhos arranhando meu rosto e braços. Tudo o que importava era me afastar o máximo possível daquela criatura. O rosnado atrás de mim ficou mais alto. Podia ouvi-lo quebrando os galhos, destruindo tudo em seu caminho. Eu estava ficando sem fôlego, mas não podia parar. Meus pulmões queimavam, as pernas latejavam, e a cada passo eu tinha a impressão de que ele estava quase me alcançando. Então, ouvi um barulho diferente. Não era mais o rosnado ou o som dos galhos quebrando. Era o som de passos pesados em cima de folhas secas, mas agora vindo de outra direção, como se houvesse algo mais na floresta. O som de passos adicionais me deixou ainda mais em pânico. Eram mais pesados, como se algo, ou alguém, estivesse correndo também, só que de um ponto diferente na floresta. Não havia como saber o que estava se aproximando, mas eu não tinha tempo para descobrir. Eu estava entre duas ameaças. De um lado, o lobisomem furioso, e do outro, uma presença desconhecida. Cada músculo do meu corpo estava exausto, mas a vontade de sobreviver me forçava a continuar correndo. De repente, tropecei em uma raiz exposta e fui lançado ao chão. O impacto tirou o ar dos meus pulmões, e o celular escorregou para longe, apagando a luz. Eu estava no escuro, ofegante, com o chão úmido e frio contra meu rosto. Por alguns segundos, o pavor me imobilizou. O som dos passos atrás de mim parou, seguido por um silêncio mortal. Só conseguia ouvir meu coração martelando em meus ouvidos, e o som da minha respiração curta e irregular. Levantei a cabeça devagar, tentando localizar o celular, mas estava longe demais para alcançar sem me expor. Eu não podia me mexer. Qualquer movimento poderia me denunciar. O rosnado gutural do lobisomem se aproximava de novo, quebrando o silêncio, mas de forma diferente desta vez. Ele não estava correndo. Parecia estar cheirando o ar, tentando me localizar pela trilha do medo que eu certamente deixava para trás. Meu corpo inteiro congelou. Eu estava vulnerável, à mercê da criatura. A escuridão era minha única aliada, mas por quanto tempo? Sabia que não podia ficar parado ali para sempre. Devagar, comecei a me arrastar, tentando me mover sem fazer barulho. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela floresta. Foi então que ouvi algo vindo da esquerda. Um barulho baixo, mas distinto. Um clique metálico, como o som de um rifle sendo engatilhado. Minha mente se confundiu por um momento. Rifle! No meio da floresta. O lobisomem também ouviu. Seu rosnado profundo ecoou pela escuridão, e em resposta veio um disparo seco. O clarão da arma iluminou a noite por um breve segundo, revelando a criatura em todo o seu horror, o corpo maciço e peludo, a mandíbula escancarada, os olhos brilhando com uma fúria inumana. O tiro atingiu algo, e ouvi o lobisomem rugir em dor, mas isso só pareceu enfurecê-lo ainda mais. Eu me arrastei para trás, encostando meu corpo em uma árvore. Meus olhos, acostumando-se à escuridão, começaram a perceber silhuetas. Uma figura humana emergiu na trilha. Era alta, segurava a arma com firmeza, e apesar de não conseguir ver seu rosto, podia sentir sua presença autoritária, quase como se soubesse exatamente o que estava fazendo. O lobisomem rosnava, girando ao redor, tentando localizar seu novo inimigo. O segundo disparo veio rápido, e dessa vez o monstro recuou, como se estivesse pensando em fugir. Mais um tiro. Eu estava em choque, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Quem era aquela pessoa? Por que estava ali no meio da floresta? Não tive tempo para formular uma resposta. A fera finalmente cedeu, desaparecendo entre as árvores com o último rosnado furioso, deixando para trás um silêncio inquietante. O som dos passos voltou, agora vindo em minha direção. Eu estava exausto demais para reagir, apenas observava enquanto a figura se aproximava. Quando chegou mais perto, a luz de uma pequena lanterna brilhou no meu rosto, forçando-me a fechar os olhos. Você está bem? A voz era grave, mas surpreendentemente calma, como se aquele tipo de situação fosse comum para a pessoa que falava. Eu ainda estava ofegante, com as mãos tremendo, mas consegui balançar a cabeça, afirmando que sim, mesmo sem ter certeza. Precisa sair daqui, disse a voz, firme, enquanto me estendia a mão para ajudar a levantar. Eu estava zonzo,
meus músculos fracos após a corrida frenética e o choque. Agarrei a mão com dificuldade, sentindo o aperto forte me puxando para cima. Quando consegui ficar em pé, olhei ao redor, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A criatura desapareceu, mas o medo ainda pulsava no ar. O que era aquilo? Perguntei, minha voz saindo fraca, quase inaudível. Já sabia a resposta, mas minha mente recusava-se a aceitar. A pessoa diante de mim não respondeu imediatamente. Apenas abaixou o rifle, verificando o carregador antes de colocá-lo sobre o ombro. A lanterna em sua mão iluminava parcialmente seu rosto, revelando traços duros, envelhecidos pelo tempo e, claramente, pela experiência. Ele tinha uma expressão de quem já tinha visto coisas piores do que eu poderia imaginar. Não temos tempo para perguntas. Ele vai voltar, disse secamente, ignorando minha confusão. Lobisomens não costumam recuar por muito tempo, especialmente os mais velhos. A palavra lobisomem pendurou-se no ar por um instante, fazendo tudo parecer ainda mais real. Eu estava diante de alguém que sabia exatamente o que estava caçando. A ideia de que isso acontecia com frequência, e não era apenas uma exceção, começou a me apavorar de maneiras diferentes. Aquele homem estava preparado. Não. Você sabia que ele estaria aqui? Perguntei, tentando processar tudo. A resposta era óbvia. Ninguém andaria com um rifle desses em plena noite se não soubesse exatamente o que estava fazendo. Ele me olhou rapidamente, os olhos sérios, mas havia uma impaciência em seu tom. É assim todo mês, nessas redondezas. Se você tivesse prestado mais atenção, teria notado os sinais. Ele fez uma pausa, varrendo a floresta ao redor com a lanterna. Eles aparecem quando ninguém espera, e hoje, você estava no caminho errado, na hora errada. Eu não sabia o que responder. Não havia como prever que algo assim fosse acontecer. Parecia impossível, mas a criatura que eu vira minutos atrás, algo que eu só conhecia de histórias distantes, era real. E eu quase tinha sido sua próxima vítima. Mas como isso é possível? Por que ninguém fala sobre isso? As palavras saíram de forma desajeitada, ainda que tudo dentro de mim gritasse para que eu tivesse mais controle. Eu não queria parecer apavorado, mas a verdade é que o pavor era tudo o que eu conseguia sentir. O homem suspirou e balançou a cabeça como se já tivesse respondido essa pergunta dezenas de vezes antes. Por que ninguém quer acreditar no que não consegue explicar? E aqueles que sabem, evitam falar. É mais fácil assim, para eles. Ele deu de ombros e começou a andar, indicando que eu o seguisse. Agora, se quer sobreviver a essa noite, é melhor me acompanhar. Minhas pernas estavam bambas, e cada parte do meu corpo pedia para descansar, mas a ideia de ficar sozinho naquela floresta era aterrorizante demais para ser considerada. Sem outra opção, comecei a segui-lo. Ele caminhava com uma segurança inquietante, como se soubesse cada detalhe daquela floresta, cada trilha secreta. Eu, por outro lado, mal conseguia acompanhar seu ritmo. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, apenas os sons de nossos passos quebrando a quietude da noite. O vento estava mais forte agora, fazendo as árvores balançarem com força, e eu tinha a sensação de que a qualquer momento a criatura poderia surgir novamente. As palavras dele ecoavam na minha mente. Ele vai voltar. Para onde estamos indo? Perguntei, tentando esconder o pânico na minha voz. Cada segundo parecia mais longo do que o anterior. Para um lugar seguro, fora da floresta. O lobisomem não cruza certos limites, ele disse, sem se virar. Existem regras, ainda que ninguém entenda o porquê. Aquilo soava absurdo, mas eu estava em um ponto onde aceitava qualquer coisa. Ele parecia saber mais do que estava disposto a compartilhar, e, por enquanto, isso teria que bastar. A cada passo, a imagem do lobisomem invadia minha mente, sua boca aberta, os dentes afiados, o olhar predador. Eu podia quase sentir seu fedor, aquele cheiro que misturava sangue, pelo molhado e carne apodrecida. Era real demais para ser ignorado. E se ele aparecer de novo? A pergunta saiu antes que eu pudesse me segurar. O homem finalmente parou e me olhou por cima do ombro. O brilho da lanterna destacava sua expressão dura, como se estivesse avaliando o quão preparado eu realmente estava para ouvir a resposta. Se ele aparecer de novo, começou ele, apertando o rifle em suas mãos com mais força. Só resta uma opção, você corre. As palavras dele bateram como um soco no estômago. Correr. Era a única coisa que eu já vinha fazendo desde o momento em que aquela coisa apareceu. Pela forma como ele falou, parecia que correr era o máximo que eu poderia fazer. Não havia garantia de sobrevivência,
nem uma estratégia infalível. Apenas correr. Enquanto continuávamos a caminhar, a tensão no ar parecia aumentar. A floresta, que antes parecia apenas escura e silenciosa, agora parecia viva. Cada som ao redor, o farfalhar das folhas, o vento cortante entre as árvores, tudo soava como uma ameaça. Minha mente estava à beira do colapso, lutando para se manter racional. Mas como poderia ser racional em uma situação dessas? Como você, comecei, mas hesitei, sem saber como colocar as palavras. Como você lida com isso? Você faz isso, sempre. Ele não respondeu de imediato. Continuou andando, o rifle pronto em suas mãos, os olhos atentos a cada movimento ao nosso redor. Depois de alguns segundos de silêncio, ele falou, mas sem olhar para mim. Não é algo que se escolhe. Você acaba fazendo o que precisa para sobreviver. Eu já perdi a conta de quantas vezes vi alguém ser pego por um deles. A voz dele era monótona, quase sem emoção, como se estivesse narrando uma história que já contou muitas vezes antes. E não importa quantas vezes você esteja preparado, nunca é o suficiente. Lobisomens são imprevisíveis, fortes demais, rápidos demais. A maioria nem vê o que os atingiu. Eu engoli seco. A ideia de que aquilo não era um evento isolado, mas sim algo recorrente, me deixava em um estado de alerta ainda maior. Olhei para o homem novamente, tentando entender o que o movia a enfrentar essas criaturas, sabendo que, no fundo, não havia uma garantia de vitória. Ele parecia desgastado, como alguém que carregava o peso de experiências horríveis que não poderiam ser compartilhadas ou compreendidas. E você nunca tentou, sei lá, alertar mais pessoas? Perguntei, minha voz carregada de uma mistura de medo e incredulidade. Ele parou de andar por um momento, girando a cabeça levemente na minha direção, mas sem me encarar diretamente. Seus olhos pareciam mergulhados em alguma lembrança distante, algo que o machucava mais do que ele estava disposto a admitir. Não adianta alertar, respondeu, seco. Quem não vê, não acredita. E quem acredita, logo vira parte da estatística. Ele deu de ombros, como se estivesse apenas enunciando um fato óbvio. Lobisomens não são o tipo de coisa que você pode preparar a cidade inteira para enfrentar. A maioria das pessoas simplesmente desaparece. E é melhor assim. Menos gente para arriscar. Enquanto ele falava, algo dentro de mim começou a ceder. Eu ainda tentava encontrar uma lógica, uma razão para o que estava acontecendo, mas a realidade era que eu estava preso em uma situação que desafiava tudo o que eu achava saber sobre o mundo. E agora, caminhava ao lado de alguém que parecia aceitar essa loucura como parte de sua vida. De repente, o som voltou. Um farfalhar nas folhas à nossa esquerda, quase imperceptível, mas o suficiente para nos fazer parar imediatamente. O homem levantou o rifle, ficando completamente imóvel, seus olhos fixos na escuridão entre as árvores. O tempo pareceu desacelerar. Meu coração começou a bater mais rápido, o sangue pulsando em meus ouvidos. Sabíamos o que aquilo significava. Ele estava de volta, o lobisomem. O som aumentava, as folhas secas sendo esmagadas por passos pesados. A respiração do homem ao meu lado ficou mais controlada, quase como se ele estivesse se preparando mentalmente para o que vinha a seguir. Eu, por outro lado, estava em pânico novamente, tentando manter o controle, mas sentindo que a qualquer segundo meu corpo iria ceder ao terror. Não faça barulho, ele sussurrou, sem tirar os olhos da direção de onde o som vinha. Meus músculos travaram, e me forcei a permanecer completamente imóvel. Os segundos se estenderam, cada um mais agonizante que o anterior. Podia ouvir a criatura circulando, movendo-se nas sombras, invisível, mas indiscutivelmente presente. Meu peito apertava com o pavor crescente. O homem ao meu lado, agora em silêncio absoluto, parecia estar esperando o momento certo para agir, como um caçador que conhece seu alvo muito bem. Foi então que eu o vi. No meio da escuridão, uma figura gigantesca emergiu entre as árvores. A luz fraca da lanterna do homem refletiu brevemente nos olhos do lobisomem, revelando o brilho amarelo, quase demoníaco, de sua fome e fúria. Sua boca estava entreaberta, mostrando os dentes afiados, e um rosnado profundo começou a ecoar pela floresta. Eu sentia a adrenalina tomar conta de mim. Tudo dentro de mim gritava para correr, mas eu estava preso naquele momento, congelado pela visão aterrorizante diante de mim. O lobisomem parou por um segundo, sua respiração ofegante, observando-nos, como se estivesse decidindo qual seria seu próximo movimento. O homem ao meu lado finalmente quebrou o silêncio. "Corra!" Ele gritou, disparando o rifle. O som do tiro foi ensurdecedor,
ecoando por entre as árvores. A criatura recuou com o impacto, soltando um grito selvagem de dor. Mas eu sabia que aquilo não era suficiente para derrubá-lo. Sem pensar duas vezes, me virei e comecei a correr, seguindo o instinto primitivo que clamava por sobrevivência. O som dos passos do homem veio logo atrás de mim, mas o rosnado do lobisomem nos seguiu ainda mais rápido. Corri o mais rápido que minhas pernas permitiram, pulando sobre raízes, desviando de galhos baixos. A floresta parecia um labirinto sem fim, com cada árvore, cada sombra, parecendo uma armadilha à espera de me capturar. O ar frio queimava meus pulmões, mas eu não podia parar. Cada vez que o lobisomem rugia, o som me empurrava para frente, como uma ameaça constante de que, se eu vacilasse por um segundo, seria o meu fim. O homem disparava novamente, mas eu sabia que isso só retardava o inevitável. A criatura era muito rápida, muito forte. O som de suas patas esmagando o chão atrás de nós ficou mais alto, mais próximo. "Aqui!" gritou o homem, apontando para uma trilha lateral que eu mal havia notado. Sem pensar, segui sua instrução, virando bruscamente à esquerda, quase escorregando no chão úmido. O homem veio logo atrás, os tiros espaçados mais distantes agora, como se estivesse economizando munição. A trilha era mais estreita, e os galhos batiam em meu rosto, arranhando minha pele, mas eu continuei correndo, cada parte do meu corpo implorando para sair daquele pesadelo. Foi então que algo inesperado aconteceu. O rosnado feroz do lobisomem, que até então estava quase em cima de nós, começou a se distanciar. Eu não conseguia entender. O som das patas ficou mais fraco, como se a criatura estivesse, de alguma forma, desistindo de nos seguir. Eu desacelerei o passo, sentindo meu corpo gritar de exaustão, e me virei para o homem, que também havia parado logo atrás de mim, com a respiração pesada. "Por quê? Por que ele parou?" Perguntei, ofegante, sem conseguir esconder o alívio misturado à confusão. O homem limpou o suor da testa com a manga, ainda com os olhos fixos na escuridão de onde viemos. "A fronteira", ele respondeu, apontando para uma árvore à nossa direita. A árvore estava marcada com um símbolo estranho, que parecia ter sido entalhado na madeira há muito tempo. Lobisomens não cruzam certos limites. Eles obedecem regras que nem eles entendem. Eu olhei para o símbolo, minha mente tentando processar o que tudo aquilo significava. Regras? Limites? Nada disso fazia sentido no meio de todo o caos que eu acabara de viver. Mas, ao mesmo tempo, eu estava vivo, e a criatura estava longe. Isso era o que importava naquele momento. "Vamos continuar", disse o homem, guardando o rifle. "Não estamos completamente seguros ainda." Ainda ofegante, olhei mais uma vez para a árvore marcada com um símbolo estranho, sentindo uma mistura de alívio e inquietação. As palavras do homem ecoavam na minha mente. Eles obedecem regras que nem eles entendem. Era estranho pensar que uma criatura tão brutal e selvagem podia ser contida por algo tão simples como um símbolo esculpido em uma árvore. Mas, por mais absurdo que fosse, estávamos vivos. E isso era o que importava. Continuamos caminhando em silêncio, o som de nossos passos abafado pelo tapete de folhas caídas. O homem parecia mais calmo agora, ainda que seus olhos continuassem varrendo a floresta em busca de qualquer sinal de perigo. Eu não conseguia parar de pensar em como tudo aquilo acontecia sem que ninguém soubesse, sem que houvesse algum tipo de alerta para as pessoas. A cidade logo ali perto, tranquila, ignorando o terror que rondava sua periferia. Quantas pessoas já passaram por isso? Perguntei, sem realmente esperar uma resposta definitiva. Era mais um pensamento em voz alta. O homem continuou andando, seu rosto inexpressivo, até que finalmente respondeu: "Mais do que você imagina. A maioria simplesmente some." Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando se devia dizer mais alguma coisa. "Outros, como você, conseguem escapar. Mas, as coisas nunca são as mesmas depois." Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Eu já me sentia diferente, mas não sabia que tipo de impacto essa experiência teria a longo prazo. O peso de suas palavras ficou comigo enquanto caminhávamos em direção ao que ele chamava de segurança. Eu queria acreditar que tudo acabaria ali, que ao sair da floresta, a sensação de terror e perseguição desapareceria. Finalmente, a borda da floresta apareceu à nossa frente, e com ela, uma pequena casa de madeira que parecia ser o ponto seguro do homem. Era modesta, mal iluminada, mas o calor que emanava dela era reconfortante. Entramos, e ele fechou a porta atrás de nós com um estalo firme. "Você vai ficar aqui até amanhecer", disse ele,
apontando para um sofá velho no canto da sala. Depois, vai embora e tenta esquecer isso tudo. Sentei-me no sofá, exausto, tentando processar suas palavras. Como alguém podia esquecer algo assim? Como poderia voltar à normalidade depois de encarar uma criatura que deveria ser apenas um mito? Ele percebeu minha confusão, mas não ofereceu mais explicações. Em vez disso, foi até uma mesa no canto e acendeu uma velha lamparina a óleo, espalhando uma luz suave pela sala. E você? O que faz agora? Perguntei, ainda tentando entender o que o movia a continuar naquela vida. Ele me olhou por um longo tempo antes de responder, os olhos cansados, mas de alguma forma determinados. Continuo fazendo o que sempre faço. Alguém tem que estar aqui quando eles voltarem. Era uma resposta simples, mas cheia de resignação. Ele sabia que aquilo nunca acabaria para ele. Estava preso em um ciclo interminável de sobrevivência, caçando lobisomens, no processo, perdendo um pedaço de si toda vez que voltava àquela floresta. Quando o silêncio se instalou, comecei a sentir o peso da exaustão finalmente me dominar. Fechei os olhos por um instante, tentando encontrar algum conforto naquele lugar desconhecido. Mas antes de cair no sono, ouvi o homem se movimentando novamente, desta vez mexendo em algo no canto da sala. A curiosidade me fez abrir os olhos, e de relance, vi o que ele fazia. Ele estava mexendo em um mapa antigo, repleto de símbolos, exatamente como aquele que eu tinha visto entalhado nas árvores. Mas o que me gelou o sangue não foi o mapa. Ao lado dele, várias fotos estavam espalhadas pela mesa. Algumas eram de pessoas que eu não reconhecia, mas uma delas me fez sentar abruptamente no sofá, o coração disparando novamente. Era uma foto minha. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, ele me olhou com a mesma expressão séria de antes, mas agora com algo mais. Um olhar de compreensão, de aceitação. Eu te avisei, disse ele, calmamente, enquanto apagava a lamparina, mergulhando a sala em completa escuridão. As coisas nunca são as mesmas depois. O som dos galhos se quebrando, o vento soprando forte lá fora, e aquele rosnado distante. Eu soube naquele momento que a caça nunca termina. Aquela sexta-feira estava sendo tranquila demais para um dia no sítio. O cheiro de terra úmida invadia minhas narinas enquanto eu caminhava pela varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de um laranja que logo daria lugar à escuridão. Meu avô sempre dizia que a calmaria antes do anoitecer era sinal de que algo ruim estava para acontecer. Mas eu nunca acreditei. Eu gostava do silêncio, do isolamento do sítio. Era o lugar perfeito para escapar da agitação da cidade. Meus pais insistiram para que eu passasse o fim de semana lá sozinho, já que o caseiro estava de folga. Não me importava, achava que seria fácil. Por volta das 7, o som das cigarras já tinha sumido, e o vento se arrastava preguiçoso pelas árvores. Foi então que percebi o quanto o lugar estava silencioso. Não era normal. Nem mesmo o galo distante do sítio vizinho cantava como de costume. Era um silêncio denso, como se algo estivesse espreitando por entre as sombras, esperando para se revelar. Resolvi entrar, fechei a porta e me sentei no sofá da sala, mas algo continuava estranho. O peso daquele silêncio me fez ficar inquieto. Por volta das 9 da noite, enquanto jantava uma comida simples que preparei, ouvi um barulho estranho vindo de fora, algo que me fez congelar no lugar. Não era o som típico de algum animal do sítio. Era um ruído grave, rouco, como um gemido de dor, misturado com o rosnado baixo de algo que parecia estar sofrendo. Pensei em ir até a janela, mas uma sensação de perigo imediato me impediu. No fundo da mente, a história que meu avô costumava contar voltou com força. Ele falava de lobisomens, criaturas que, nas noites mais escuras, vagavam pelos campos e sítios isolados. Ridículo, pensei. Mas, ainda assim, o arrepio subiu pela minha espinha. Peguei a lanterna que estava em cima da mesa e fui até a janela da sala. Apaguei as luzes antes de olhar para fora. A escuridão era uma cortina opressora, e eu mal conseguia distinguir o que estava além da cerca de madeira a poucos metros da casa. O barulho havia cessado, mas a sensação de estar sendo observado ainda estava presente. Então, do nada, algo se mexeu no canto do meu campo de visão. Era uma sombra, uma figura, se esgueirando pelos arbustos na parte mais escura do terreno. Meu coração disparou, e eu tentei focar a lanterna naquela direção. Nada, mas eu sabia que tinha visto algo. Um frio tomou conta do meu corpo. Decidi fechar todas as portas e janelas, trancando tudo.
Talvez fosse só minha imaginação, tentei me convencer. Mas aquela calma sinistra, misturada com a ideia de que algo estava por perto, me atormentava. Coloquei a velha espingarda de meu avô perto da porta. Eu não sabia se era carregada, e nunca precisei usá-la, mas era um consolo inútil para os nervos. O relógio marcava 11 da noite quando os sons começaram de novo. Dessa vez, eram passos pesados, como se alguém, ou algo, estivesse circulando ao redor da casa. Senti meu estômago revirar, e o suor frio escorria pela minha testa. Estava sozinho, a quilômetros do vizinho mais próximo. E se alguém estivesse lá fora? E se não fosse apenas uma pessoa? Com a lanterna na mão, dei alguns passos até a porta da frente, lutando contra a vontade crescente de sair correndo para o quarto e me trancar. Quando cheguei à porta, o som parou abruptamente. Um silêncio total tomou conta de novo, um silêncio perturbador. Foi então que ouvi um som abafado, um arranhar suave vindo do lado de fora da porta, como se unhas longas arrastassem pela madeira. Meu corpo congelou, o som era lento, metódico, como se a coisa do lado de fora soubesse que eu estava ali, esperando que eu reagisse. Dei um passo para trás, e então o arranhar parou. O som que veio a seguir foi o que me fez perder o controle. Era um uivo profundo, animalesco, tão carregado de raiva e dor que fez meu corpo todo tremer. Era real. Aquilo que meu avô sempre falava, que todos na cidade diziam ser lenda, estava ali, do outro lado da porta. Tentei me convencer de que era apenas um lobo ou algum animal ferido, mas no fundo eu sabia. Sabia que algo muito pior estava à espreita. O uivo ecoou pela escuridão, ressoando como uma advertência, um chamado. O terror se misturou com a adrenalina enquanto eu lutava para manter a calma. Decidi que precisava agir, não podia ficar ali paralisado. Peguei a espingarda e a segurei firme, mesmo sem ter certeza se estava carregada. Os passos voltaram a ser ouvidos, agora mais pesados e próximos. A criatura estava se aproximando. Com um esforço tremendo, abri lentamente a porta dos fundos, tentando fazer o menor barulho possível. O ar frio invadiu a casa como uma faca, e uma onda de pânico me atingiu. Mas eu precisava saber o que estava lá fora. Saí para o quintal, segurando a lanterna e a espingarda, tentando acalmar a respiração. Os sons eram mais evidentes agora, um arrastar e o leve estalo de galhos quebrando sob um peso desconhecido. A luz da lanterna falhou por um momento, e eu quase deixei cair a arma. Recuperei o controle e iluminei a escuridão à minha frente. O brilho da lanterna revelou apenas as sombras projetadas pelas árvores e o esboço da cerca. Mas algo não estava certo. O silêncio dominava o ambiente, e a tensão pairava no ar. Aos poucos, meu olhar foi se adaptando à escuridão, e então a vi. À distância, na borda da floresta, uma figura alta e esquelética estava parada. Era um humanoide, mas algo estava profundamente errado. Seus membros eram longos e desproporcionais, e a pelagem negra que cobria seu corpo parecia brilhar sob a luz da lua. Os olhos dela eram 2 pontos amarelos e brilhantes, fixados em mim. Senti o coração acelerar, e a adrenalina tomou conta. Era uma criatura do tipo que eu apenas vi em filmes ou ouvia em histórias de terror. Um lobisomem. As lendas de minha infância, que eu havia descartado como meras histórias de assombração, agora ganhavam vida diante de mim. Com um movimento brusco, a criatura se virou e desapareceu na escuridão da floresta. Uma onda de alívio e desespero me atravessou. Devia ser o momento em que eu deveria voltar correndo para dentro, trancar tudo e esperar o amanhecer. Mas um impulso insensato me fez seguir, curioso e aterrorizado. Caminhei com cuidado, cada passo ecoando no chão de terra batida. As sombras das árvores pareciam se mover ao meu redor, e a sensação de ser observado nunca havia sido tão intensa. Meu instinto gritava para eu voltar, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo me puxava para frente. A figura havia desaparecido completamente, mas havia marcas no chão, arranhões profundos na terra que mostravam que algo grande havia passado por ali. Segui a trilha dos arranhões até a borda da floresta, onde a vegetação estava mais densa. A lanterna tremia em minha mão, mas eu continuei, me afastando da segurança da casa. Então, o uivo retornou, mais próximo e mais angustiante. Era um som que cortava o silêncio da noite como um grito. Parecia estar vindo de uma direção específica, e eu não consegui resistir. A curiosidade venceu o medo. Avancei ainda mais, seguindo o eco do lamento que fazia meu sangue correr gelado. A floresta parecia estar viva, cheia de sons desconhecidos,
mas o uivo continuava a guiar meus passos. Foi então que avistei uma clareira iluminada pela luz da lua. Uma pequena fogueira estava acesa, mas não havia ninguém ao redor. Os troncos caídos e a vegetação ao redor estavam cobertos de marcas e pegadas profundas, como se um confronto tivesse ocorrido ali. Senti um frio na espinha ao me aproximar da fogueira. O que havia acontecido ali? O que poderia ter sido forte o suficiente para deixar marcas tão profundas? Fui tomado por uma sensação de que não estava sozinho, como se a criatura estivesse observando de algum lugar. O uivo ecoou novamente, e eu sabia que não poderia me demorar. Algo dentro de mim gritava para voltar. Quando me virei para voltar, percebi que não era mais só uma sensação. Um movimento à minha direita chamou minha atenção. A figura estava de volta, parada à beira da clareira, seu olhar fixo em mim, quase desafiador. A lanterna falhou de novo, e por um momento, tudo ficou escuro. Tentei manter a calma, mas o pânico tomou conta. Com um esforço, relancei a luz em direção à criatura. E então, como se estivesse esperando por aquele momento, ela avançou. Suas pernas longas se moviam com uma agilidade sobrenatural. O uivo se transformou em um rosnado baixo e gutural. Eu não sabia se a espingarda estava carregada ou se seria capaz de me proteger. O medo tomou conta de mim, e minha única opção era correr. Voltei em direção à casa, meus pés mal tocando o chão enquanto eu tentava escapar daquilo que era impensável. A criatura estava atrás de mim, e a cada passo eu podia sentir sua presença se aproximando. As árvores pareciam se fechar ao meu redor, como se estivessem tentando me aprisionar. Finalmente, avistei a luz da casa. A lanterna falhou novamente, e a escuridão me engoliu por um momento. Mas o impulso de sobreviver me empurrou para frente. Cheguei à porta, girei a maçaneta e entrei, batendo a porta com força atrás de mim. Ofegante, tranquei tudo novamente, e só então percebi que minhas mãos tremiam. O uivo estava agora longe, mas a presença da criatura ainda parecia pairar no ar, como um aviso. O que era aquela coisa? O que estava acontecendo? Não sabia se era a adrenalina ou a realidade, mas o que eu tinha testemunhado era inegável. Fiquei ali parado, encostado na porta, tentando recuperar o fôlego. Minhas mãos estavam tão frias que mal conseguia sentir a espingarda entre os dedos. A única coisa que restava era a necessidade de entender o que era aquela criatura, porque ela estava ali, e o que realmente tinha acontecido na clareira. O amanhecer parecia distante, e a escuridão ao meu redor era opressiva. Não havia como voltar a dormir, e eu sabia que precisava me preparar para a próxima noite. O que poderia ser uma simples lenda estava se transformando em um pesadelo, e eu estava no centro dele. As horas passaram lentamente, cada segundo se arrastando na escuridão da casa. O silêncio era apenas interrompido pelo som da minha respiração e pelo ocasional rangido das tábuas. Eu não conseguia tirar da cabeça o que havia visto, a criatura, o uivo. O que era aquilo? Eu precisava entender, mas ao mesmo tempo, a razão implorava para que eu fugisse dali o mais rápido possível. Quando finalmente a luz da manhã começou a entrar pela janela, um alívio momentâneo me invadiu. Saí da minha posição encolhida junto à porta e me aproximei da janela. O céu estava limpo, e a brisa fresca me trouxe um pouco de clareza. Olhei para fora, em busca de qualquer sinal da criatura. O campo estava sereno, mas o medo ainda pairava sobre mim, como uma sombra invisível. Desci para a cozinha e preparei um café, tentando acalmar os nervos. Mas, mesmo com a luz do dia, o que eu vivenciei na noite anterior não me deixava. A imagem da criatura e o som do seu uivo não saíam da minha mente. O que eu deveria fazer? Avisar alguém? Mas quem acreditaria em uma história tão absurda? Decidi que precisava voltar à clareira. Algo dentro de mim me dizia que havia mais naquela história do que eu havia visto. O que tinha acontecido ali durante a noite? O que tinha provocado a fúria daquela criatura? Precisava de respostas. Com um novo foco, peguei a espingarda, agora convencido de que pelo menos precisava tentar me proteger. Saí pela porta da frente e segui em direção à floresta. O sol brilhava, mas a sombra das árvores parecia me engolir à medida que eu avançava. O caminho até a clareira estava claro durante o dia, mas meu coração ainda batia acelerado a cada passo. Quando cheguei à clareira, percebi que algo estava diferente. As marcas no chão estavam mais evidentes sob a luz do sol, e havia uma sensação de que o local ainda carregava a tensão da noite anterior. A fogueira ainda tinha alguns troncos carbonizados, e o cheiro de fumaça se misturava com o aroma fresco da vegetação. Meus olhos correram pela área, buscando qualquer sinal da criatura. Então vi.
Perto da borda da clareira, algo brilhava. Aproximando-me cautelosamente, percebi que eram fragmentos de pelos e garras. Mas não eram apenas isso. Havia também objetos quebrados, um pedaço de metal retorcido e uma camiseta rasgada. Meu estômago se virou ao perceber que poderiam pertencer a alguém. A mente já começava a trabalhar freneticamente, questionando quem poderia ter se encontrado com aquela coisa. Uma onda de compaixão e medo misturou-se em meu coração. Aquela criatura não era apenas uma lenda, ela era real e tinha um propósito. Olhando ao redor, eu me perguntei se alguém já havia tentado entender a origem daquele ser, ou se todos preferiam ignorá-la. De repente, um ruído nas árvores me fez congelar. Era um som de arranhar. O pânico subiu novamente, e eu me virei rapidamente para a direção do som. A criatura estava de volta, parada à sombra, a mesma figura que eu havia visto antes, mas agora parecia diferente. Estava mais agitada, os olhos brilhando com uma intensidade que não parecia amigável. Senti que o momento de agir estava se aproximando. A espingarda tremia nas minhas mãos, e a adrenalina me inundou. Ao invés de fugir, como eu desejava, tomei uma decisão que me parecia instintiva. Comecei a falar, mesmo sem saber se a criatura compreendia a linguagem humana. "Eu não sou seu inimigo", gritei, tentando deixar claro que não tinha intenção de atacar. "O que você quer? O que aconteceu aqui?" A criatura hesitou. As garras que antes estavam prontas para atacar se afastaram um pouco, e seus olhos, por um breve momento, mostraram um traço de confusão. Uma conexão silenciosa parecia flutuar no ar entre nós, algo que ia além do medo e da instintividade. Acredito que ela estava tão assustada quanto eu. Então, naquele instante fugaz, uma ideia atravessou minha mente. E se a criatura não fosse o monstro que todos imaginavam, mas sim uma vítima? Uma vítima das circunstâncias, da solidão, e talvez de uma maldição que a impedia de viver em paz. Mas o momento não durou muito. Com um uivo estrondoso, a criatura voltou a se erguer, em um movimento rápido, desapareceu entre as árvores. Eu não sabia se ela voltaria, mas algo dentro de mim havia mudado. Ao invés de enxergar apenas a criatura aterrorizante, eu havia vislumbrado um ser que, assim como eu, estava lutando por sua própria sobrevivência. Com o coração pesado, saí da clareira e voltei para casa. Decidi que não contaria a ninguém o que vi. Falar sobre isso apenas levaria ao medo e à rejeição, o que poderia agravar a situação. O que eu presenciei era muito mais do que um simples pesadelo. Era uma lembrança de que a verdade muitas vezes é mais complexa do que as histórias contadas nas noites escuras. A vida no sítio seguiu em frente, mas a cada noite eu permanecia acordado, escutando os sons da floresta. Embora a criatura estivesse à espreita, não era só o medo que me acompanhava, mas também a esperança de que, um dia, poderia haver um entendimento entre nós. Afinal, mesmo em meio ao terror, às vezes, a compaixão pode surgir das sombras, desafiando a escuridão que nos separa. E assim, a lenda do lobisomem se transformou, para mim, em uma história de busca e de conexão, uma jornada que começava na escuridão, mas que, quem sabe, um dia poderia brilhar com uma nova luz.